Olá, amigo da TV FIB. Seja bem-vindo ao programa Diálogo do Saber, uma parceria entre a FIB e o Observatório da Educação da Universidade de Franca, com apoio da CAPES, Obeduc e INEP. O programa Diálogo do Saber tem um único objetivo: proporcionar a você, telespectador, a oportunidade de, junto com a gente, pensar temas de relevância social. Sempre temos aqui em nosso meio intelectuais, educadores de várias áreas. O objetivo é aprofundar as discussões e contribuir para a melhoria da nossa educação. O tema do nosso programa hoje é as novas tecnologias e a educação. Como trabalhar com as tecnologias da informação em sala de aula? Este é um dos grandes desafios que educadores, pedagogos têm hoje em suas mãos. Muitas vezes ouvimos de professores afirmativas tais como: temos dificuldades em utilizar a lousa digital em sala de aula. Muitas vezes o laboratório de computação fica mais fechado do que aberto. Muitas vezes se dá ao computador um uso inadequado. Por que temos essas dificuldades para inserir essas tecnologias no cotidiano escolar? Essas linguagens educativas, elas podem realmente ser efetivadas? Existem empresas, programas que trabalham justamente com a formação de programas específicos para o uso dessas tecnologias em sala de aula? Onde repousa o problema? Está na formação dos professores? Está na infraestrutura escolar? É para discutir justamente essas questões que convidamos hoje o professor Emerson Cruz, que é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e físico formado pela Unesp de Bauru, coordenador do Núcleo Básico de Engenharia da FIB, diretor pedagógico da Ciência Mundi, que é uma escola de educação via internet, e pesquisador no campo de educação e tecnologia. Temos também a professora Maria Regina Momesso, que é coordenadora do Observatório da Educação da Universidade de Franca, docente do mestrado em Linguística e professora do CTI Unesp. Professor Emerson, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Professora Maria Regina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Professor Emerson, quais são as grandes dificuldades que encontramos hoje nas escolas no bom uso dessas ferramentas tecnológicas? Bom, a questão é que nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica, vamos pontuar com relação à internet. Então a tecnologia vinculada, associada à internet, ela está aí. Então não tem como desculpar, não tem como a gente tentar contornar isso daí. Agora é interessante não tentar mapear os culpados. Então não há culpado no processo. Então professor que não é qualificado, escola que não é qualificada, aluno que não entende. Eu acho que o caminho não é por aí. Eu não creio que seja assim. Eu acho que é oportunidades da gente discutir o processo. Então temos o posicionamento de que é interessante você primeiro ter acesso à tecnologia. Então isso em algumas escolas é um gargalo, né? Você ter o computador, você ter acesso à internet. Um outro aspecto é também introduzir o aluno a esse cenário e também o docente. Então eu vejo algumas instituições que pensam que colocando um laboratório multimídia de alta tecnologia, de último nome, vai fazer com que o processo educacional aconteça. Não é assim. Então o professor tem uma realidade, e essa realidade às vezes não passa pelo acompanhamento da tecnologia, assim como com o aluno, né? Então, às vezes eu pego um folder de uma escola que diz assim: nós temos computadores, nós temos acesso ao laboratório, etc. Mas o professor está alinhado com isso? Se ele não estiver alinhado, não é culpa dele. O plano de ensino é que precisa atender esse processo. O meu corpo docente está alinhado a isso? Precisamos fazer uma introdução tranquila, né? Uma iniciação, um treinamento para que o docente consiga expressar o seu conteúdo por meio dessa tecnologia. A mesma coisa com o aluno. Aqui isso faz parte da realidade do aluno, ele realmente está familiarizado com aquela tecnologia. Então, são situações que aparecem, que acontecem, e eu acredito que elas só não têm um final muito feliz nesse processo como um todo, que vão se mapeando culpados. Olha, nós não temos acesso. Nossa, isso é um problema. Não, isso não é um problema. Isso é uma oportunidade de desenvolvimento. Não, o professor não sabe mexer com a tecnologia. Ora, vamos desenvolver programas de treinamento. Como a educação é um processo, talvez isso tome algum tempo. A questão é que a tecnologia apareceu assim, né? O crescimento dela é exponencial. A gente precisa viver com essa realidade. Então, no meu entendimento, não há culpados. Há gargalos, esses gargalos são bem conhecidos, e eles não
podem ser contornados. Precisamos lidar com eles. Exatamente. Professora Maria Regina, no Observatório de Educação, uma das vertentes do Observatório de Educação na Universidade de Franca é justamente o uso das novas linguagens tecnológicas. Essas dificuldades, quais são as grandes dificuldades que a senhora percebe junto ao projeto do Observatório? No projeto do Observatório, o eixo central é o trabalho das linguagens, dos códigos e das suas tecnologias. Dentro disso, desenvolver material para se trabalhar com a leitura e com a escrita. Ou melhor, com a escrita e leitura, e entendendo a escrita e leitura não só como a escrita mesmo, gráfica, mas a escrita, seja ela na pintura, seja ela na escultura, seja ela em qualquer área ou qualquer linguagem. Então, o que ocorre é uma série de fatores que determinam esse bom uso ou não, boas práticas ou não. Você tem dentro das escolas públicas, tanto do Estado de São Paulo quanto do Estado de Minas, problemas que já são crônicos, vamos dizer assim. Que tipo de problemas? Problemas do próprio sistema educacional. Muitas vezes você tem os PCNEMs, que, vou dar um exemplo, a questão dos PCNEMs. Você tem lá os PCNEMs que colocam que você deve trabalhar com essas tecnologias, mas, por exemplo, você tem uma cultura dentro da sociedade dos pais, do ensino médio, que não está acostumado ainda, não acompanhou esse processo que é rápido dessas novas tecnologias, e aí há um conflito grande daqueles pais que estão acostumados com aquela escola tradicional, conservadora, e que não acompanhou, inclusive, o movimento dos ENEMs, das provas, né, das avaliações, dos concursos, mesmo dos concursos para vestibulares, né, e mesmo o mercado de trabalho que se modificou com a dinâmica da comunicação foi modificada a partir dessas novas tecnologias. Então, não se comunica mais dentro das empresas, fora das empresas, da mesma forma que se comunicavam antes. E esse fato de haver esse conflito, esse choque cultural de gerações que não utilizavam isso, de gerações que utilizam isso, acaba sendo, eu acho que, o maior problema. E mesmo dentro das escolas, com o jovem que já utiliza esse processo, muitas vezes ele não entende que essa tecnologia que ele tem, esse dispositivo que ele tem, serve para ele como trabalho, para melhorar o seu lado profissional, seu lado pessoal, né? Seu lado acadêmico. E ele acaba utilizando esses dispositivos apenas como entretenimento. Uhum. Há um fato importante a respeito da diferença desse tipo de tecnologia para a anterior. Se você pega a TV, por exemplo, ela é uma tecnologia feita de poucos para muitos. Na verdade, você tem ali um centro de produção que produz e a grande parte das pessoas consomem. Já essas novas tecnologias, como por exemplo a internet, né, ela é o contrário, né? Você tem vários que podem produzir e podem fazer para muitos. E esses muitos também podem produzir para outros tantos. Essa descentralização que a internet produz é o que poderia, a meu ver, ser utilizado dentro das salas de aula. Né? À medida, por exemplo, que um professor ele pode utilizar dessas ferramentas que estão muito próximas de todos para, por exemplo, num trabalho que ele passa, a produção de um vídeo, né? A saída do aluno da sala de aula, né? Aquela coisa de ficar dentro do caixote de concreto, como o professor Emerson falou no programa anterior, né? Justamente por isso, porque ela dá essa versatilidade, né? Essa liberdade para que o uso, o manuseio possa ser efetivado de um indivíduo para outros tantos. Coisa que não existia nas mídias, que você precisa de um estúdio, você precisa de toda uma preparação, toda uma equipe por trás, né? Coisa que essas novas tecnologias não exigem tanto. Eu entendo assim, tem esse fator que é forte, fortíssimo. Inclusive, nós percebemos isso, por exemplo, no campo da política, no campo do jornalismo, da publicidade. Então, hoje, qualquer pessoa, né, que tenha domínio das linguagens,
ela pode construir uma propaganda, ela pode construir uma publicidade de si, inclusive da sua empresa e etc. Mas o grande problema que eu vejo não é só você saber manusear essa tecnologia. É muito mais que isso. Você tem que saber e ser um pouco até autodidata. Porque se você não tiver conhecimento e não souber transformar aqueles dados, aquelas informações em conhecimento, a máquina pouco vai fazer por você. Então você pode até saber criar um filme, criar um material com aquela tecnologia, mas se você não souber utilizar essas linguagens de maneira a criar os efeitos que você quer, né, você não consegue chegar lá. Uhum. Daí a importância do professor. Exatamente, do processo. Não, nesse processo. Sem dúvida, o professor é um elemento fundamental nesse processo. Aliás, eu discordo do termo educação à distância, né? Porque a educação à distância, você já tem o conceito de distanciamento. Distanciamento é quando o professor está na lousa e o aluno está disposto de uma forma organizada, como uma matrix, né? E ele não tem essa interatividade. Via web, a interação é muito próxima. Agora, se o processo não tem um gestor, né, ele segue descarrilhado. Então, o professor é importante nessa nova tecnologia, né, dele estar desenvolvendo lá. É interessante o seguinte, a invenção da bicicleta, que é uma tecnologia, não acabou com o atletismo. Né? Então, a tecnologia vem para auxiliar. No entanto, é necessário saber andar de bicicleta. Andar de bicicleta tem a sua inércia. Então, você precisa andar com as duas rodinhas primeiro, equilibrar-se aí, desenvolver e extrair dela a ampla gama de oportunidades que ela tem. Da mesma forma, a educação via internet, ela é uma tecnologia que precisa ser agora administrada. Então, o coletivo ensina. O pessoal vai acessa o Wikipedia, acessa o Google e ele vai dando dicas. Como a professora bem colocou, ele não tem os filtros. Esses filtros precisam de uma reflexão mais introspectiva que a formação acadêmica permite, que acaba emergindo na figura do professor. Então, o professor é fundamental. Sim. Acreditar que o computador ensina, que o sistema ensina, é uma falácia, né? É uma ilusão de perspectiva. O professor é fundamental, só que ele precisa estar inserido nesse planejamento como um todo. O que se tem hoje são dois cenários, às vezes. As pessoas colocam a educação presencial e a educação à distância. Não, a educação presencial, em muitos cenários, é distante. Aí, quem é EAD talvez seja aquela educação na sala de aula. A educação presencial, onde o professor está presente na vida do aluno. Quer seja ele por mídias sociais, quer seja ele via e-mail, via Skype ou qualquer outro recurso que a internet promova. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Diálogos do Saber. Não saia daí. I wanna things to do. Yeah. I wanna things to do. Voltamos com o programa Diálogos do Saber. Você também pode contribuir. Mande sua sugestão, dúvidas para o nosso e-mail falsefilo@hotmail.com. O nosso programa hoje discute educação e as novas tecnologias. Temos aqui como convidado o professor Emerson Cruz, que é docente da FIB na área de engenharia, também é especialista na educação via internet. E também a professora Maria Regina Momesso, que é coordenadora do Observatório de Educação da Universidade de Franca. Bom, discutimos no bloco anterior a respeito da necessidade do professor no processo de interação entre tecnologia e ensino. Algo que tem que ficar muito claro para nós é que a nossa sociedade como um todo, ela viabiliza um tipo de educação que está muito presa ainda à noção do código ou do índex. O que seria isso? Muitas vezes o indivíduo ele aprende apenas a decifrar o código e o índex dentro da informação que é passada em sala de aula.
Então, muitas vezes, ele decora o conteúdo, esse conteúdo é passado por uma linguagem, muitas vezes, tradicionalista demais, que não exige a interação entre a vivência do aluno, a experiência do aluno, a sua bagagem humana, existencial, e com aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. Então, nós somos bons hoje para lidar com esses códigos. Então, você pega, por exemplo, o computador com Word, então, o negrito lá você aperta no index, negrito. O itálico, você vê o M, você associa ao McDonald's. Então, assim, não exige um grau de simbolização, de reflexão, de aprofundamento. E aí, o que se perde com isso? Se perde justamente o sentido. A função do educador, a função da escola é justamente trabalhar de forma a estabelecer, por meio de conteúdo programático, mas não somente isso, mas de didáticas específicas, essa interação, para que o aluno saia do código e vá à simbolização. E aí, quando ele se apossa disso, ele se apossa do pensamento reflexivo, ele se apossa de si mesmo, se apossa da consciência à sua volta. E justamente em relação ao uso das tecnologias em sala de aula, a gente tem que ir por aí. Porque se ficar somente no código, no uso, os jovens são bons na lida dos códigos. Então ele pega um celular e ele mexe com aquela maquinaria, ele descobre coisas, só que quanto disto ele consegue conceber por meio da simbolização. E é justamente isso, professor, que eu gostaria, professor Emerson, de perguntar ao senhor. Nós temos os conteúdos que são desenvolvidos, que estão ali nas apostilas, né, de forma clássica, nos livros pedagógicos. Esse conteúdo dos livros, apostilas, pode ser viabilizado via web? Esse processo é tranquilo ou possui naturezas diferentes, dificuldades aí nesse processo? É uma questão bem interessante. Então, vamos tentar exemplificar. Você tem o ponto A e o ponto B. Tem N formas de você ir de A até B. Você pode ir andando, você pode ir correndo, de bicicleta, de carro, de avião. São vários veículos. Da mesma forma, um material pedagógico ele tem dinâmicas diferentes. Então, digitalizar um livro, né, colocar ele num formato PDF e postar ele na internet, não significa que você vai ter o mesmo efeito do que o manuseio do livro. O livro em si já é uma tecnologia que revolucionou a humanidade. Então, são veículos diferentes. O conteúdo, muitas vezes, ele exige um processo de introspecção mais profundo. A dinâmica da internet é algo mais imediatista, mais rápido. Então, talvez, alguns conteúdos, eles vão ser otimizados, a absorção do conteúdo, no processo de introspecção ao manusear um livro, aí voltar a marcar. Não é a mesma experiência do que ter um livro na tela, em PDF, por mais que você possa colori-lo. Por quê? Porque a dinâmica do instrumento é diferente. Nós não vamos apreciar o prazer de uma caminhada dentro de uma Ferrari. São prazeres diferentes. São veículos diferentes. A prática que nós observamos é que, às vezes, tem essa falta de entendimento. Então, eu pego um livro, digitalizo o livro e coloco via web. Então, nós temos um material via web. Não, nós temos um material onde o acesso a ele é mais simples. Mas o processo de introspecção que está embutido no conceito livro não pode ser traduzido pela internet. Da mesma forma que um conteúdo de um blog que tem os benefícios de uma animação, ou os benefícios da brevidade, ou do poder da imagem, ele não pode ser, não tem a mesma experiência se ele for traduzido para um livro. Então o caminho de volta também é um caminho complicado. Então você imagina, as pessoas pensam, vamos pegar um livro e vamos digitalizar ele e está pela internet. Vamos pensar o processo contrário. Vamos pegar o material de um blog e vamos transformar ele em um livro. Não faz muito sentido. As pessoas vão concordar, não, um blog é um blog. Eu já associo o blog à dinâmica da internet. Da mesma forma que eu associo um livro a um processo de introspecção. Então é um processo que tem os seus truques, tem que ter um pouco de cuidado. O material pela internet tem que respeitar a dinâmica da web. Um material na forma escrita, ele tem outros propósitos. Qual é melhor, qual é pior? Não tem melhor, nem tem pior. Precisamos parar com esse processo de rotulagem na educação. Se o caminho de A a B leva a um desenvolvimento de um tal conteúdo, ele é válido. O que não pode acontecer é cair na armadilha de achar que tem uma tradução aí imediata. Não, não tem. Professora Maria Regina? Concordo com o Emerson no sentido de que cada suporte tem as suas especificidades e a sua maneira de lidar e, consequentemente, os seus efeitos.
Eu entendo assim, que esse processo está aí, ele não tem mais volta, e dentro da nossa sociedade, a educação, ela tem que abraçar as novas tecnologias, querendo ou não, e tem que se adequar a elas. Os problemas são muitos, os desafios são tremendos, e esse profissional que está inserido dentro da educação, seja ele o educador, o administrador, o diretor, enfim, todos aqueles que participam desse processo educativo, eles devem entender que agora o profissional de hoje que trabalha com educação, ele tem que ter uma nova postura e um novo olhar diante daquilo que ele tem à frente. Não dá mais para ele querer pegar aquele conhecimento que ele tinha, com aquele suporte tradicional, e colocar dentro de um suporte que não é tradicional, que exige outra linguagem, que exige outro manuseio, outra forma de lidar com ele. Pertence a um outro tipo de código. Sim, né? sim. Próprio. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque não basta o professor fazer um curso de aperfeiçoamento. Há que se ter uma linguagem de todos dentro daquele universo, ou seja, universo institucional. Então, a instituição tem que estar preparada para dar condições para esse profissional trabalhar dentro desse processo. Por sua vez, o professor ou esse profissional que vai trabalhar esse conteúdo também tem que se preparar. Né? É igual eu dizer assim, nós vamos ensinar o sujeito a ler, mas muitas vezes o próprio professor não lê. Então, vou trabalhar com literatura infantil. Tá, mas e o que você conhece de literatura infantil? Às vezes nem o próprio profissional conhece. Então, há que se ter esse cuidado. Né? Muitas vezes há algumas críticas em relação a algumas resistências à internet, se dá justamente com o argumento de que o conteúdo ali ele é muito fragmentado, né? Não tem como um livro, como numa pedagogia mais tradicional, uma continuidade, uma profundidade, mas o erro está justamente aí, ele é um outro código, não é verdade? Ele vai ser fragmentado e ele não vai ser aprofundado se o sujeito que está manuseando esse material não quiser aprofundá-lo. Porque se ele quiser aprofundar, ele pode. Com pesquisas, com leituras. E é enfim, isso que nós entendemos sete como coisas. inclusão digital. Seguramente. Inclusão digital é quando o indivíduo ele tem essa capacidade de se envolver no processo. E ele é também um partícipe disso. Né? Claro. Agora, quando há um analfabetismo digital, realmente o indivíduo vai encontrar dificuldades. Né? Quer dizer, é como o analfabetismo funcional. O indivíduo ele lê o texto e não consegue interpretar o texto, não consegue dar vida ao texto. Né? Aí está o grande problema. É claro que a tecnologia, ela facilita. Facilitando, ela também dá a oportunidade desse sujeito ficar preguiçoso. Exatamente. Né? Então, há que se ter uma postura diante daquilo que está na sua frente, desse suporte que está na sua frente. E se o seu objetivo é melhorar enquanto indivíduo, se aprimorar, né, atingir um certo grau de erudição, você tem que focar e trabalhar com esse dispositivo para que ele não só facilite você chegar aos dados, mas também que você transforme esses dados em conhecimento. E para isso você precisa dessa postura de responsabilidade, de concentração, de busca. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre educação online versus educação presencial. O professor Everson, no bloco anterior, ele citou alguma coisa, né, sobre que ele não gosta da terminologia educação à distância, né? Bom, como o senhor vê, então, essa questão? Né? São modalidades educacionais diferentes, mas como viabilizar uma sem prejudicar a outra? Muito bom. Olha, vou dar um exemplo pessoal. Eu fui alfabetizado com a Caminho Suave, com a cartilha Caminho Suave. Eu Então, também. você também, né? Todos nós. Então, esse processo, essa revolução tecnológica com a presença da internet não é um processo novo. A educação é dinâmica, ela está em movimento. Eu não posso mais alfabetizar com a Caminho Suave hoje, por quê? Porque ela não é... Eu adorava a Caminho Suave, né? Porque fazia parte da minha realidade. Então hoje, por exemplo, para iniciar o meu próprio filho, né?
aí nos caminhos da matemática, ensinar uma equação de segundo grau, o que eu precisei fazer? Eu precisei criar uma videoaula onde nós interagimos via Skype, e aí eu consegui fazer com que ele ficasse 2 horas diante de algo que seria altamente desgastante se eu colocasse um livro na frente dele para ele manusear ali. Então eu precisei fazer essa adequação, porque o educador é uma parceria conjunta. O educador, a pessoa que recebe informação, a instituição, é uma parceria. Essa é a questão zero. Estabeleceu-se a parceria, então vamos tentar surfar na crista da onda que é o social, é o que a tecnologia nos permite. Por exemplo, vamos ensinar mecânica quântica. Ele precisa passar pelo momento da execução de exercícios, pela introspecção do conceito, mas a hora que ele sai da sala de aula, ele tem toda uma realidade, onde ele tem um tablet, ele tem acesso à internet. Como que a professora colocou aqui, eu acho que é super importante isso. Ele precisa utilizar isso como ferramenta, a tecnologia como um elemento facilitador. Então eu vejo como preocupante não o desenvolvimento. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. O que eu fico preocupado é com a insistência na rotulagem. Não, a educação presencial tem os seus prós, seus contras, e a via internet tem seus prós e seus contras. Não, é um processo conjunto já. Você dá um trabalho, não há curso totalmente presencial. Qualquer tipo de atividade, ele vai procurar as fontes de acesso na internet, na Wikipedia, etc. Negar isso é tentar, como eu costumo colocar, ter uma ilusão de perspectiva. Bom, professora Maria Regina, nosso tempo está acabando. Eu gostaria que a senhora fizesse algumas considerações finais, já que a senhora trabalha com tecnologia no Observatório da Educação. Uma das coisas que eu entendo que deva ficar claro é justamente que nós temos aí as tecnologias presentes na vida cotidiana e que devemos ter paciência, de certa forma, para se adaptar a esse novo contexto. Se somos pais, entender que a aprendizagem com as novas tecnologias também não vai se dar do dia para a noite, na mesma velocidade que o próprio computador funciona, porque o nosso cérebro não funciona como um computador, né? E que o professor também tem que ter essa adaptação, e o próprio estudante também se colocar na postura de que ele tem à sua frente uma gama de dispositivos, mas que esses dispositivos devem ser utilizados de maneira responsável e também de forma a transformar sempre os dados que ele tem em conhecimento. Bom, quero agradecer imensamente ao professor Emerson Cruz por sua presença. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é uma oportunidade, é uma honra para mim estar aqui. Professora Maria Regina, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Eu também agradeço mais essa oportunidade de estar trocando aí experiência com vocês. Mande dúvidas, sugestões para o nosso programa no e-mail fausefilo@hotmail.com. Até o próximo programa. We'll be right back.